Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde a todos. Olha, é uma imensa alegria, parece um clichê, mas olha só, estar em Cunha no aniversário de Cunha, dia 19, na entrada do outono. É espetacular só por isso, né? E a Rosa falou desse prêmio, é um prêmio artesão do ano, que eu tenho a grata, a honra de ser madrinha do prêmio. Então eu fico muito feliz com isso que a Rosa tocou para frente, vai ser uma maravilha isso, né, Rosa? Bem, eu tenho muita coisa para falar. Não sei se vai dar tempo. A plateia também pode. Pode perguntar. Isso. O Thales está aqui, o Thales é um dos prefaciadores do meu livro, está ali na plateia, assistindo de novo. Obrigada. Quando vá 3 vezes, viu, Thales? Aí já pode pedir música. Bem, então, por que esse convite da Rosa foi muito importante do Instituto de Tradição e Cultura de Cunha, que foi super importante? Porque eu mesma fiquei muito surpresa, assim, impactante, que a gente perguntaram o que me impactou mais aqui, foi realmente assim, ocupar o primeiro lugar. Acho que pode falar assim. Não dá. O primeiro lugar no estado de São Paulo em quantidade de bens tombados. Como está? Como? Excluindo a cidade de São Paulo, tá? Então são 645 municípios, menos a capital, 644 municípios. Então, para vocês terem uma ideia do que significa Cunha estar em primeiro lugar, vou fazer uma pequena conta com vocês. Então, olha, 645 municípios, menos a capital, 644, dividido por 2 dá quanto? 322. Nós só temos, eu vou pegar o número certo aqui, mas acho que são 239 ou 247 municípios que têm bens tombados no estado de São Paulo. Agora, se você pegar Cunha, que tem 27 bens tombados, é um negócio espetacular. Então, isso tem que ser. O que acontece? O que aconteceu com este livro? Eu não contei sobre cada um dos bens tombados de Guaratinguetá. Eu quis, o projeto inicial, a ideia minha, quando eu tomei, vou fazer uma pequena volta aqui para falar desse primeiro livro, que é uma história do Clube dos 500. Então, no meio do caminho, Clube dos 500. A gente tem casa no Clube dos 500 e tem obras do Oscar Niemeyer lá, mas aquilo eu perguntava para as pessoas não sabiam responder sobre aquelas obras. Quando foi feito, quem foi feito, como foi feito, especialmente como chegou o Oscar Niemeyer aqui na cidade. Não só o Oscar, mas também o Di Cavalcanti, o Burle Marx, e depois, quando o Oscar Niemeyer foi convidado para fazer Brasília, então o Onisipo Costiloleiro, que era o dono do espaço todo, que era uma fazenda que se transformou no Clube dos 500, ele convidou um outro arquiteto também do Rio de Janeiro, Ricardo Menescal, que é irmão do Roberto Menescal, que é um músico que está aí em plena atividade, ainda começou a Bossa Nova, né, no Rio de Janeiro. Então ele tem Ricardo Menescal tem grandes obras também no Rio de Janeiro, como a sede do Flamengo, como o Planetário, uma obra espetacular em cima de pedras, que eu gostaria muito de visitar, quem sabe ainda vou citar isso, que é algo assim excepcional. Precisava até ter uma dissertação de mestrado sobre Ricardo Menescal, que também tem obras no Clube dos 500. Então aquilo tudo estava assim, sem muita atenção, quando essa história eu comecei a notar
e depois vi que realmente tinha muita informação para transformar num livro. E foi esse o primeiro livro. E aí, como estava no processo de tombamento, o acervo do Clube dos 500, e eu comecei a ver o que estava também tombado em Guaratinguetá. E as pessoas não tinham muito essa informação. O grande público não sabe o que está tombado, o que não está, e por que essa palavra, né, tombado. Então, bem, eu resolvi colocar neste livro, fazer esse recorte, porque na cidade tem muitos, eu não sei, Carlos, se seu patrimônio recebeu a chancela do Condefat, porque tem muitos bens históricos que valeriam a pena serem tombados, mas ainda não foram, por alguma razão, porque até uma pessoa física pode pedir isso junto com o Condefat. É só entrar no site e fazer o pedido e justificar o pedido. E aí começa um processo que leva anos, às vezes. Na maioria das vezes leva. Bem, então eu resolvi fazer esse recorte e colocar todos os bens tombados de Guaratinguetá neste livro. Eu queria justamente causar este impacto de juntar tudo. E eu tinha, até quando eu comecei a fazer pesquisa no estado de São Paulo, Guaratinguetá estava em terceiro lugar. Aí depois surgiu Cunha. E aí eu vim conferir, como é muito próximo, eu vim conferir realmente um por um que estava dito, até trouxe um recorte do Diário Oficial que foi publicado, e no Diário Oficial sai bem curtinho, depois eu posso entregar no Oswaldo. Eu trouxe aqui todos os que foram tombados em 2010, tá, Oswaldo? Depois eu te entrego, que é uma cópia do Condefat, do Diário Oficial da publicação. Estão listados todos os bens que foram tombados naquele momento. Cunha tem um detalhe assim, interessante, que não foram todos esses bens, que são muitos, aqui acho que são 25 bens tombados que estão aqui, eles saíram no mesmo momento. Isso não é assim que acontece. Porque às vezes, por exemplo, em Guaratinguetá e outros, a matriz foi em um momento, a Santa Rita foi em outro momento, a escola Presidente Rodrigues Alves foi em outro momento. Cada um foi em um momento, até no livro, a linha do tempo, falando do momento de cada um deles. A linha do tempo aqui dos bens de Guaratinguetá, então veja o tamanho da linha do tempo, foram duas linhas, e aqui, no caso do Cunha, dariam 3 momentos. Isso é uma coisa assim interessante, para até ser explicada, Oswaldo, porque quem é que fez essa proeza realmente fenomenal de pegar, de fazer com que todos esses bens tombados listados? Isso não foi um trabalho fácil aqui para o município, nem foi um trabalho fácil para o Condefat fazer isso. Porque uma coisa é o Condefat. Veloso, responsável. Foi? Olha, então isso tem que recontar um pouquinho essa história, porque realmente isso é de muita valia, porque alguém pegou todos os bens no caso, o Condefat veio aqui, olhou todos, porque eles fazem visitas, não só às vezes mais de uma, e para poder realmente justificar e saber se aquilo pode receber a chancela do Condefat para dizer isso é um bem de valor histórico, não é? Então está aqui escutado no Diário Oficial, mas eu trouxe esse de 2010. Aí uma dúvida que surgiu, que aqui tem todos esses bens, eu posso ler para vocês quais são, assim, em número, né? E alguma coisa eu tive dificuldade, porque, por exemplo, aquele restaurante ali, onde funciona o restaurante alemão, e
aqui do lado, restaurante Italiano. Né? italiano junto. Não é mais alemão, só italiano agora. Ah, só italiano? Exato. Ali, a impressão, quer dizer, eu me vali pelo dado oficial, que é o Condefat, mas ali parece que eles se juntaram. Então, eu não sei se eles fizeram isso como a chancela do Condefat, que se tem o projeto lá, e aí se transformou de 2 ou 3 em apenas um. Então aí diminui o número de bens tombados, só para introdução, né? Aí fala assim, ficam tombados como bens culturais os seguintes imóveis localizados no núcleo central de Cunha. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Mercado Municipal. Sobrado a Praça Coronel João Olímpio 52, Rua Dom Lino 49, 53, 93, 101. Praça Cônigo Siqueira, os imóveis de número 1, 46, 58, 91, 97, 117. Travessa Paulo Virgílio, 10. Rua Comendador João Vaz, 43. Praça Coronel João Olímpio, 5, 9, 17, 27, 65, 91. Rua João Manuel Rodrigues, 17. Rua Major Santana, 53. Então, todos esses bens foram tombados em 27 de fevereiro de 2018, hein, gente? É muito recente, sabe? Então, tudo isso foi aqui em 2018. Não, o meu imóvel foi citado. Coronel Olímpio 27. Foi? Ah, não. Então o seu, olha, Está dentro dessa lista. está aqui, dentro da lista. E ele veio para o evento conferir se Exatamente. o prédio dele estava na listagem. Ah, Olha que então. bacana. Então foi bom que está. Bem, e aí os 2 outros eventos, pois não, Esses são todos área urbana. são todos área urbana? Sim, sim. Estão todos nesse quadrilátero aqui. E aí tem 2 outros bens tombados, que causou uma certa Questionamento. questionamento do Gil. Ah, foi ótimo isso. Do Gil. Não, do Gil foi do Gil ou foi? Foi eu. Bem, por que a Serra do Mar e Paranapiacaba estavam tombados e como Cunha, né? Bem, aí eu fui também ver, eu acho que o Condefat, fazendo aqui uma crítica, eu acho que ele teria que colocar ou quando ele tombasse, porque primeiro que a gente nem sabia que uma serra poderia ser tombada, né? Para mim, quando eu fiz a pesquisa, eu achei isso muito interessante, porque a Serra do Mar e de Paranapiacaba começa ali em São Bernardo do Campo e tal, e tem um momento que Paranapiacaba vai para um lado e a Serra do Mar continua para cá. Então ela vai ali Cubatão, Santos, aí São Sebastião e tal, vai, Cunha e Paraty. Então essa é a Serra do Mar. Só que no Condefat está lá, em Cunha, quais são a Serra do Mar, onde ela está tombada? Em Cunha também. Né? Então, em Paranapiacaba também tem municípios de São Paulo que a Serra do Mar não passa lá, e está lá Serra do Mar e Paranapiacaba. Então, assim, o Condefat até faz as pessoas ficarem em dúvida com relação a isso. Talvez se o Condefat colocasse porque em alguns municípios as 2 serras estão presentes, mas em outros, quando elas se separam, ela não está presente. Paranapiacaba, eu acho que só fica entre Santos e São Paulo, né? É onde está É pequeno. negocinho desse tamanho. Exato. Então eu poderia, não sei porquê, isso não... Como em Guaratinguetá, o estudo maior que eu fiz foi sobre Guaratinguetá. Como ela não passa lá, a Serra do Mar, nem de Paranapiacaba, lá passa a Serra da Mantiqueira, né? Então eu não me debrucei para ir, porque às vezes no Condefat
tinha que buscar o parecer do conselheiro e tal, tinha lá, às vezes está disponível, às vezes não está. Então eu não fiz agora. Quando vocês fizerem, esse é meu principal objetivo de estar aqui, é incentivar que vocês façam, de fato, o Tombados de Cunha. É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Porque uma parte já está feita, vamos dizer assim. A pesquisa que está aqui, que deu muito trabalho para fazer, que eu inclusive anexei ao livro, embora seja um livro assim de arte e tal, e né, pesquisa, mas o diagramador lá fez um esforço para deixá-la bem bonita, melhor, né? Não ficava aquele Excel muito fechado assim, para que pudesse estar aqui, que eu achei de muita valia. Mas ela está datada de agosto de 2024, então já se passou mais de um ano e meio. Então, quando vocês se debruçarem para fazer o livro, é provável que tenham outros bens tombados no estado de São Paulo, não muitos, mas outros, e também de Cunha, se algum estivesse lá no Condefácio para sair, não sei, poderia também ter mais um. E depois de Cunha, que ocupa o primeiro lugar, isso é fantástico. Isso é valoroso, é valioso. Então, todo o meu incentivo para vocês fazerem o livro. E agora está aberto aí o PNAB, né? Então, quem sabe aqui em Cunha o valor maior é 12 mil. Realmente não dá para fazer um livro assim com 12 mil, por causa a gráfica é muito cara para fazer isso, porque não são todas as gráficas. Então, gráficas que tem o quê? Que tem máquinas que cortam não no papel, no A4, mas que máquinas que cortam em outros tamanhos, né? Gráfica também que tenham, faça essa costura à mão, que agora nem estão fazendo mais, eles colocam aqui uma coisa como se tivesse costurado à mão, mas que é uma cola muito potente que realmente não desgruda. Mas antes era costurada à mão. Então não são 12. E para fazer um livro assim, que eu acho que requer uma liturgia, né, para sentar, para abrir, para folhear, não pega de qualquer jeito e tal. Então ele requer, e como é de fotografias, também requer que tenha um papel também mais encorpado. Isso tudo é muito caro, o papel é importado. Então, então acho que eu teria que começar já a fazer um livro, viu, Osvaldo? Já começar a pôr a mão na massa. Esse aqui é 150, porque tem 115, aí o próximo é 150, então esse aqui é 150. 115 é mais fino. Mais fino. Eles me mandaram um boneco no 115, e aí eu falei, não, queria e aí sobe o preço, aí manda outro orçamento, né? Então a gente vai, então já vou falando tudo o que deu certo. Oi? Gramatura, formato, em qual seria, vamos dizer, a gráfica que faz, né? Porque não são todas. Como? Quadricromia, tem que trabalhar com 4 cores. Sim. Uhum. E aqui tem um custo adicional que foram dos fotógrafos. Aqui nós temos 8 fotógrafos, eu também tenho algumas fotos que eu tenho, mas foram 8 fotógrafos. E a Tereza, né? A Tereza Maia também. Tem uma. Então, aqui já tem o Osvaldo, que pode fazer as fotos, uma por uma. Isso é um trabalho imenso. E tem o Denilson, Que é do Café com Arte Prosa também. No caso dele aí, ele vai fazer pelo Instituto, aí estaria aí não é? Bem, esse é o motivo de eu estar aqui, de dar muito incentivo para que vocês realmente queiram, né, fazer este livro. Agora eu devia estar
ele acabou tendo, eu estou percebendo o impacto dele, até assim, a Câmara Municipal me convidou para fazer ocupar a tribuna e falar sobre o livro Tombados, porque quando a gente, isso aqui não é falando uma história de cada um, de cada bem tombado, porque às vezes pode não, né, mas a hora que junta tudo e depois fazer roteiros turísticos, né, pelos bens tombados, que aí valoriza muito fotografias de bens tombados e artesanato dos bens tombados, e aí começa a vir uma série de outros elementos de que vão produzir renda, produzir emprego, mas especialmente valorizando o que outros fizeram, que nós temos obrigação de levar adiante, né, preservar. Ana, o seu trabalho também você apresentou em algumas escolas e Guaratinguetá tem as 7 maravilhas. Sim. E algumas das maravilhas Estão inseridas, tombadas no seu livro. Então, Sim. esse material também é importante, uma parceria com as escolas. Sim, as escolas, elas são fundamentais, né? Porque é a geração que está vindo, né? Porque nós que estamos aqui, nós já reconhecemos o valor de um bem histórico, né? Mas as crianças, né, 10, 11, 12 anos, elas não têm isso claro para elas. Mas se elas começarem a ver como o Pedro colocou aqui para o Carlos, a partir do momento que ele soube que Caxias, né, dormiu, você já não vê mais aquele imóvel da mesma forma. A mesma coisa a gente vê lá em Guaratinguetá, a partir desse livro, as pessoas têm me falado, olha, você sabe que quando eu olho para determinado, eu não olho mais para aquele olhar que eu olhava, eu não passo simplesmente naquilo sem olhar, eu vou prestar atenção naquele imóvel. Então isso é muito espetacular, né? Você fazer com que a população em geral comece a tomar gosto por aquilo, né? Fala, Thales. Criar relações, né, com os bens, né, a mesma coisa hoje tem a Tanto essa questão da preservação do tombamento, do registro, né, quanto a museologia, acho que todo esse campo. E o seu livro cumpre esse papel, que é furar essa barreira do objeto, que é frio, é inanimado, né, não tem voz própria, ele tem sua aparência, ele é vistoso, ele pode chamar atenção, às vezes nem chama tanta atenção, ele tem sua presença, inequívocas, mas o livro e as iniciativas, arte e educação, enfim, tantas proposições que são possíveis abordar, mas criar relações, novas relações, reatar relações antigas, reavivar. Sim, eu acho assim, bem realmente fantástico. Bem, no meu livro eu já expliquei isso, que eu coloquei esse ponto de exclamação, porque realmente eu fiquei surpreendida com o que eu encontrei, com o que a pesquisa me revelou. Olha, Guaratinguetá é o 4º lugar do estado de São Paulo. Então eu fiquei assim muito embevecida, muito surpresa, positivamente surpresa. Então eu fui e acrescentei essa exclamação junto ao título do livro, né? E, bem, outra coisa que aqui também tem os tombados, né? Alguns tombados estão aqui. Tem uma diferença entre os bens tombados materiais e os bens imateriais. Aqui, no caso de Cunha, o bem imaterial no caso, o jongo, né? E que não foi, o jongo foi feito por iniciativa do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro tem um grupo muito forte de jongo e foram eles que entraram com pedido no CONDEFAT. E o CONDEFAT, quando viu aquele pedido, resolveu fazer uma pesquisa, ampliar um pouco a pesquisa com relação ao jongo, e ficou sabendo que em 4 estados brasileiros, em Minas Gerais,
na cidade de Belo Horizonte, no Espírito Santo, numa cidade lá do Espírito Santo, em São Paulo, e alguns que estão relacionados aqui, incluindo Cunha e Guaratinguetá, e no Rio de Janeiro. Então são 4 estados que o IPHAN, no caso, foi um tombamento em âmbito federal. O próprio IPHAN fez essa pesquisa e tombou dizendo assim, olha, isso é no caso quando é um bem palpável, né, um prédio, eles chamam de bem material, tombamento. E quando não é palpável, né, como um carnaval, como um jongo, eles chamam de bem imaterial, né, aqueles que a gente não pega. E na hora de fotografar, isso foi realmente muito importante aqui, porque em Guaratinguetá nós temos 3 bens imateriais, e ele só acontece uma vez por ano. Então o jongo, por exemplo, aqui, se não fotografar os dias que acontece a música e a dança, que é em junho, né, que nas 3 São João, Santo Antônio e São Pedro, essas 3 datas eles se reúnem e dançam, né, o jongo, já há mais de 250 anos. Então isso é muito relevante para essa cultura popular, muito, essa expressão popular. Então, e lá em Guaratinguetá tem forte também um jongo lá. Então, se não fotografar neste momento, aí só o ano que vem, né? Então, o carnaval a mesma coisa, a cavalaria a mesma coisa. Aqui em Guaratinguetá tem uma cavalaria com mais de 2.000 cavaleiros que saem em procissão pela cidade. É espetacular, vai acontecer agora em abril, na Semana Santa. E a cavalaria está completando este ano, em Guaratinguetá, 300 anos. Então, são outra coisa que chama... Sim, Rosa. Quesito não imaterial, pode ser Cunha. Aqui, a festa do Divino, nós temos Folia de Reis, aí também tem a Batalha. Em Moçambique. Moçambique. Qual é o procedimento? Tem que ter uma propositura? Como que Tem funciona? que entrar no CONDEFAT, até eu estava falando aqui com o secretário Marcelo, no próprio site do CONDEFAT já tem um lugar para clicar para quem quiser um tombamento. Aí tem que fazer uma justificativa bem bacana, né? Para que eles possam, o CONDEFAT possa vir avaliar. E essas questões imateriais, elas são mais difíceis, porque eles têm que vir avaliar naquele momento que está acontecendo. Então, assim, demora, é coisa demorada. Por isso se requer do divino, que é muito forte aqui, né? Do divino, teria que fazer o pedido. E a questão também aqui de cerâmica também é fortíssimo, né? Fortíssimo. Então, também seria um pedido no caso, eles usam a palavra registrado, não é tombado, é registrado. Ana, você acha que alguns aspectos relacionados à Revolução de 32 teriam condições de entrar? Poderia também. Isso tudo depende de fazer um dossiê bem fundamentado, né, para que o CONDEFAT possa se interessar por vir fazer a visita. E o que é importante, que eu percebi lá, porque eu também me envolvi muito com o tombamento do Clube dos 500, é que o que o CONDEFAT ouvia em São Paulo era que estava tudo já descaracterizado. E aí nós tivemos que mostrar para o CONDEFAT, e é difícil quando um órgão público da grandiosidade do CONDEFAT, né, que ele mudasse uma opinião depois de estar achando que está tudo descaracterizado. Então houve muita, até foi na época do Soliva, do prefeito que tivemos lá, o Marcos Soliva, que ele fez um decreto estabelecendo multas e outras coisas para quem descaracterizasse lá o Clube dos 500, e acabou, nós enviamos esse parecer lá
o Condefat. O Condefat, então, entendeu que estava tudo muito bem preservado, então que valia a pena tirar o processo que estava lá parado e voltar a tramitar. Então, foi tombado em 2023 o acervo do Clube dos 500. Até agora a gente está esperando sair a resolução, que não saiu. A secretária de Estado lá de Cultura, infelizmente ainda não assinou a resolução, embora eu tenha feito inúmeras tentativas para que ela fizesse isso, mas até agora ainda não conseguimos a resolução, que seria, vamos dizer, o ponto final. Já está assim, 99%, mas só está faltando a assinatura dela numa resolução. Então, isso ainda não aconteceu. Então, esses processos, eles são longos, mas eles valem muito a pena, porque eles trazem... hoje, quando eu vou, por exemplo, fazer um turismo, eu procuro ver quais são os bens tombados, porque para ir visitar aquele bem tombado. Então, e fora, isso no Brasil, né? Fora do Brasil, eu também vejo quais são os bens que receberam prêmios, né, de arquitetura, especialmente, porque em volta de uma arquitetura, vocês vejam aqui mesmo, não precisa nem estar no exterior, em volta de um quadrilátero, olha quanto a efervescência que é em volta de bens tombados, né? Então, isso é cada vez mais prefeitos e executivos do prefeito e da Câmara, isso tem que estar muito em sintonia com essa clareza, com esse reconhecimento do que isso pode trazer de emprego e renda para a cidade, porque tudo, alguém falou que tudo é o dinheiro, é verdade, o dinheiro ele movimenta muito, mas ele que vai fazer também o restauro, é o dinheiro que vai fazer isso. Então, é importante, sim, que a própria população tenha esse reconhecimento, mas esse reconhecimento ele só fica claro quando a pessoa conhece. Como é que eu vou reconhecer algo que eu não conheço? E como é que eu vou também admirar algo que eu não conheço? Então, esse objetivo do livro foi isso, de juntar tudo aqui, porque fica fácil de falar para as pessoas, temos 19 bens tombados em Guaratinguetá e mais 3, são 19 no total, são 16 bens físicos, né? E 13 materiais. Então, assim, isso fica muito claro aqui para todo mundo num único local. Então, vocês fazerem isso, terem isso como base, especialmente a pesquisa que já está aqui meio caminho andado, seria excepcional. Aqui no final tem um quadrinho que eu cheguei a fazer, até para ficar bem claro isso. Então aqui, olha só, olha que interessante. Então, aquilo que eu falei, tem... deixa eu ver, acho que são 257 municípios. Então veja, olha só, como é excepcional o que nós estamos falando de Cunha, de Santos e Campinas, que é o terceiro e quarto, segundo e terceiro lugar, e Guaratinguetá, que é o quarto lugar. Esses 4 municípios ocupam 2% do total de bens tombados no estado de São Paulo. Então veja, olha só, se o estado de São Paulo é o estado mais rico da nação, eu imagino que nós somos muito também, muito especiais no Brasil, né? No Brasil, porque se São Paulo tem essa pequena quantidade, eu acho, porque tem 644 municípios tirando São Paulo, tirando a capital, tem 257 só. Então a metade seria 322, tem 257. Então assim, municípios com um bem tombado, tem 108 municípios, com somente um bem tombado. 42% dos municípios, desses 257, só tem um bem tombado. Aí depois vem, com 2 bens tombados, são 65 municípios, correspondendo a 25%. Municípios com 3 bem tombados, 31 municípios,
e 12%, correspondendo a 12%. Municípios com 5 bem tombados, 5 municípios, 2%. Municípios com 6 bens tombados, 2%. Municípios com 7 bens tombados, existem só 3 municípios com 7 bens tombados, representam 1%. Municípios com 8 bem tombados, 2 municípios, 1%. Municípios com 9 bem tombados, 3 municípios, 1%. Municípios com 10 bem tombados, 4 municípios, 2%. Municípios com 11 a 18 bens tombados, 11 a 18, 7 municípios. Municípios com 19, que agora é de verdade, que eu coloquei aqui, claro, 19 a 27 bem tombados, 4 municípios, representando nesse total 2%. Então, realmente, é algo excepcional. Então, se eu posso falar, Cunha, por favor, façam tombados, essa é a minha... Ana, mais importante do que é também tão importante quanto os bens tombados é a caracterização de não poder construir de formas diferenciadas um limite urbano, que é tombado também. Determinadas ruas da cidade, né? Quando o Condefat tomba, aí depois vocês leem aqui o parecer do Condefat, mas eles chamam de área envoltória, né? Então aí precisa saber em que ponto eles estão. E depois é o seguinte, às vezes as pessoas ficam com muito medo de ter um bem tombado, que não vai poder fazer nada. Não, pode fazer sim. A única coisa é perguntar, olha, o que eu posso fazer ali? De repente foi tombado só a fachada. Então é só preservar a fachada, o restante para dentro pode fazer o que ele quiser. Então precisa só ver o parecer do Condefat para ver como ele tombou, para não criar nenhuma rusga, né, com o Condefat. Bem, então acho que... O Parque da Bocaina, não sei se ele faz parte daqui de Cunha também, porque ele é um parque nacional que é tombado também, né? Sim, mas não está tombado pelo Condefat. Mas ele sendo um parque nacional, automaticamente já não é tombado? Não. Tem que ser expresso. Esse tombamento tem que ser expresso. E para mostrar cada prédio, né? Sim. Tombado. Então é a ilustração. E hoje, como eu falei para vocês, eu peguei o livro para ler novamente. O livro a gente lê 1, 2, 3, né? E aí, novamente, aí a exclamação. Aí, o impacto, né? Que você ficou com esse impacto quando você foi fazer a pesquisa e descobriu os 19, isso? Os 19 bens tombados. Então, isso vale a pena a gente... O impacto foi de ter 19 bens tombados, até que não foi tanto impacto. Foi quando eu comparei com o estado de São Paulo. Porque realmente falei, olha, o que é isso? Só 2%. Nós estamos dentro... Se eu tirar o 19 por 20, vai ser 1. Então, assim, sabe, pesquisa, a percentagem faz assim, né? Então, Thales, só para saber, você volta conosco ou não? Thales, vamos... Tá ok. A gente queria fazer uma foto, todo mundo junto, tá? Então, olha, é isso aqui, esse foi, Rosa, esse incentivo de falar o quão vocês são excepcionais para que isso possa transformar num livro, sabe? Num livro mesmo que vai ficar, pode ir na escola, depois pode distribuir para todas as escolas do município, e aí as professoras podem trabalhar com esse material, fazer atividades com os alunos sobre isso, fazer percurso com os alunos aqui nos bens tombados, mostrando, falando do Duque de Caxias, dormiu aqui na casa do Carlos e do lado. Então, são coisas que vão chamando a atenção e a criança vai fazendo as suas conexões. Sim, e esse momento, né, que nós estamos vivendo hoje aqui é um momento de parceria, cultura, a literatura, a educação, o turismo. A Ana já veio aí com
meio caminho andado aqui, né? No meio do caminho aqui com a Sim. pesquisa. E a BNCC, ela traz a primeira competência que fala sobre essa questão do patrimônio e do pertencimento. Então, quando a Ana fala, justificar, fazer aquela justificativa lá no site. Um dos itens pode ser esse. Um dos itens pode ser esse. E hoje eu lanço o desafio aqui, tá? Nós estamos com os membros do Comput, né, aqui de Cunha. Nós estamos aqui com o secretário, que eu sei que é uma missão árdua, secretário, né? O Thales, que é companheiro lá de Guaratinguetá também. Então, que a gente possa dar as mãos e levar essa causa, né? Trabalhar esse projeto. Tem várias pessoas aqui especialistas nessa área de fazer esses projetos. E nós estamos aqui dando as mãos para fazer esse livro e não só fazer, principalmente conhecer e preservar. Nós temos a Escola Casimiro de Abreu. Sim. Casimiro da Rocha. Isso. Então, é um local que nós vamos fazer o livro, vai ser um local que nós vamos trabalhar. A igreja, ela está terminando o restauro, né? Então, também fazer um trabalho lá com a questão com jovens que vão fazer a primeira comunhão, a gente pode fazer esse trabalho, porque é dessa maneira que a gente vai conseguindo alavancar e que as pessoas vão conhecendo. Hoje nós estamos fazendo literalmente história aqui em Cunha, porque numa tarde, 21 de março, às 15 horas, nós estamos aqui falando sobre patrimônio, preservação e valorização, é fazer história. E nós precisamos ter força, ter garra, porque o conhecimento nós já temos. Agora nós precisamos trabalhar em equipe. As coisas só funcionam com equipe. A Ana, ela faz parte da minha equipe. O Oswaldo faz parte da minha equipe. O Beto faz parte da minha equipe. O Pedro faz parte da minha equipe. O Thales faz parte da minha equipe. O Gil faz parte da minha equipe. Isso é o cuidar. Então, o cuidar é um